Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube mais uma vez. Finalmente, na verdade, pouco tempo depois que publiquei o primeiro vídeo sobre esse assunto. Acho que dias depois o caso foi resolvido. Digo, resolvido entre aspas, porque ainda faltam muitas coisas no que seria o processo legal. Mas já temos uma explicação do que aconteceu e vamos ver isso hoje, junto com tudo o que sabemos até o momento. Provavelmente esta será a última atualização do caso que eu faça, já que o que vem a seguir é a sentença, qualquer coisa. Provavelmente vou publicar isso nos stories do Instagram quando sair, caso queiram saber daqui a um tempo. Para não alongar demais, vamos começar logo este vídeo. No topo da tela, vocês podem ver o restante dos meus casos. Abaixo estão minhas redes sociais, caso queiram me seguir. E sem mais nada a dizer, vamos começar. Em 13 de novembro de 2022, a polícia recebe uma ligação para ir à casa de 6 estudantes universitários em Moscou, Idaho, Estados Unidos. Os 4 estudantes vítimas frequentavam a Universidade de Idaho e moravam fora do campus. Elas eram Madison Mogan, de 21 anos, e Kaylee Goncalves, também de 21 anos, Shanna Kernodle, de 20 anos, e Ethan Chapin, de 20 anos. As outras 2 colegas que sobreviveram são Dylan Mortensen e Bethany Funk. Na casa morava outra pessoa, que seria a 6ª a alugar, mas naquele momento não estava Madison Mogan, ou Maddie, como era conhecida pelos amigos. Ela era uma pessoa carismática e divertida, alguém que, como muitas outras atualmente, fazia vídeos no TikTok. No que se podia ver, seu senso de humor e aquele carisma do qual falam. Ela estava no último ano da universidade, se especializando em marketing e era uma ótima estudante. Durante sua infância, ela estudou em uma escola primária em Coeur d'Alene, onde conheceu quem seria sua melhor amiga até o fim, Kaylee Goncalves. Elas se conheceram na 6ª série e, desde então, nunca mais se separaram. Foram para a mesma escola secundária e, mais tarde, para a mesma universidade. Maddie fazia parte da irmandade conhecida como Pi Beta Phi e estava tão focada nos estudos que sempre alcançava as notas mais altas. Além de tudo isso, ela trabalhava meio período no restaurante Mad Greek. Como eu disse, sua melhor amiga era Kylie Jade Goncalves, também de 21 anos, e ela era de Redrum, Idaho. Seguindo sua amiga para a Universidade de Idaho, ela se especializou em estudos gerais, o que mais tarde lhe permitiria acessar uma variedade de carreiras diferentes. Ela era a filha do meio em sua família, uma pessoa muito sociável, que gostava muito de estar junto deles. Embora fossem quase inseparáveis, as 2 amigas estavam em fraternidades diferentes. Kaylee fazia parte da Alpha Phi, embora ainda não soubesse muito bem o que queria fazer como carreira para o resto da vida. Graças a um estágio, ela já tinha garantido um emprego em tecnologia da informação para depois que terminasse a faculdade. Kaylee, naquela época, já não morava mais na casa, pois estava prestes a se formar, adiantando o que faltava com aulas de verão. Ela estava passando mais tempo com sua melhor amiga. Antes de ter que se mudar oficialmente para outro lugar e começar a trabalhar com tecnologia da informação, a 3ª vítima era Shanna Kernodle, de Post Falls, Idaho, uma garota muito esportiva e amigável, amante de electronic dance music e sociável. Shanna fazia parte da irmandade Pi Beta Phi, que é a mesma da qual Maddie fazia parte. Graças a isso, elas se conheceram e mais tarde decidiram morar juntas. Para piorar, elas trabalhavam juntas, passando boa parte do dia uma com a outra. Além disso, Shanna estava namorando mais ou menos desde 2020, e o rapaz com quem ela estava era Ethan Chapin, de 20 anos, vindo de Mount Vernon, Washington. Ambas as famílias estavam muito felizes com o relacionamento deles, porque pareciam fazer um ao outro muito feliz. Ethan fazia parte da irmandade. Sigma Chi era um trigêmeo. Ele tinha 2 irmãos, com quem compartilhou a vida desde o primeiro momento e eles se davam muito bem. Eles eram muito unidos. Ele e sua namorada eram esportivos. Adoravam estar ao ar livre, na natureza, fazendo atividades com seus irmãos. Como eu disse, os trigêmeos eram muito unidos e, em 2020, decidiram se mudar todos juntos para perto do Lago Priest, para trabalhar em uma fazenda de tulipas. Até que chegou a hora de entrar na universidade e... Lá, de novo, foram todos juntos para a Universidade de Idaho. Lá, ele se especializou em ser diretor esportivo. Uma das coisas que provavelmente surpreende à primeira vista quando acontece é que não eram pessoas que tinham inimigos. Não tinham brigas sérias com ninguém, costumavam desejar o melhor para os outros. Pelo menos é isso que as famílias dizem.
Nenhum deles estava em conflito, então quando morreram, foi difícil imaginar alguém próximo querendo lhes fazer mal, que é uma das primeiras coisas que se investigam. Justamente isso fez com que muitas pessoas ao redor deles e na internet tentassem descobrir alguém, para culpar qualquer pessoa dentro do círculo próximo a eles, tentando descobrir se havia algum tipo de ressentimento antes dos acontecimentos. A casa onde tudo aconteceu é a mesma onde todos moravam. Ela tem 3 andares, como vocês podem ver, e metade está localizada sobre uma colina. Cada andar tem 2 quartos, um para cada pessoa que morava lá. Embora a entrada principal pareça ficar embaixo, na verdade, a entrada mais importante, que dá acesso às áreas comuns, fica no 2º andar, já na colina. É uma porta de vidro que dá para o quintal. É daquelas que deslizam, e quando você entra por essa porta, vai para uma área que seria a cozinha ou a sala de estar da casa. No 1º andar ficava Bethany Funk, ou seja, só havia um dos 2 quartos ocupado. No andar do meio moravam Sana e a outra colega, Dylan Mortensen. Sana dormia, claro, com seu namorado Ethan, então naquela noite deveriam ter 3 pessoas naquele andar. No 3º e último andar moravam Kaylee e Maddie, embora normalmente dormissem juntas na mesma cama, ocupando apenas um quarto. Dado esse contexto, então vamos ao dia dos acontecimentos. Em 12 de novembro de 2022, meses antes, ocorreu no campus uma partida de rugby. A universidade estava comemorando e o grupo, que naquele momento estava na casa, tirou uma foto para postar no Instagram de Kaylee Goncalves. Aquele 12 de novembro caiu em um sábado, então cada um tinha algo em mente para a noite. Sana e Ethan foram por volta das 9 da noite para a Irmandade Sigma Chi, a de Ethan, porque estavam dando uma festa e ficava perto da casa onde moravam. Bem perto, se você olhar o mapa, fica a 2 ou 3 quadras. Esclareço que Ethan não morava com elas, apenas passava várias noites lá por ser a casa da namorada e eles dormiam juntos. Por volta de 1h45 da manhã, eles já voltavam para casa a pé, a apenas alguns minutos de caminhada. Por sua vez, as 2 melhores amigas, Maddie e Kaylee, foram a um bar chamado Corner Club e saíram de lá por volta de 1h30 da manhã. Mas em vez de irem direto para casa, decidiram pedir comida. E é aqui que podemos ver uma das gravações de câmeras mais compartilhadas do caso, porque nela é possível observar muitas pessoas. As jovens estavam no chamado Grab Truck pedindo algo para comer. Dá pra ver uma delas cumprimentando brevemente outra pessoa. E também acontece uma das coisas que mais trouxe teorias, justo. Enquanto elas iam embora, um garoto atrás parece apontar para elas e depois as segue. E claro, visto assim, parece que ele apontou e começou a segui-las. A partir disso, compartilharam o rosto dele. Quem poderia ser? A internet enlouqueceu por uns dias, até a polícia informar que o jovem não tinha relação com os assassinatos posteriores. Depois disso, as garotas pegaram um carro até a casa. Era uma viagem bem curta, então por volta da 1h50 da manhã, elas já estavam chegando. Segundo os registros eletrônicos, elas teriam entrado a 1h56 da manhã. Certo, então nessa hora da madrugada, todos já estavam dentro de casa e indo dormir. Ou pelo menos era isso que sabíamos no começo. Nem só a F3S nem não teria dado mais informação, exceto a F5, porque a polícia não comunicava e eles tinham bons motivos para não fazer isso. O que soubemos desde quase o início foi que entre as 2h26 da manhã e as 2h44 da manhã, Kaylee ligou para seu ex-namorado Jack 6 vezes. Imediatamente após essas tentativas, das 2h44 até as 2h52 da manhã, Maddie tentou ligar para ele mais 3 vezes e às 2h52 da manhã. Kaylee tentou por si mesma de novo. Vale dizer que Jack nunca atendeu nenhuma dessas ligações. No total, tentaram ligar para ele 10 vezes de madrugada. Embora diante do crime ocorrido, isso tenha parecido um sinal de algo para muitas pessoas, Jack, segundo a polícia, no final das contas, não tinha nada a ver com isso. Na realidade, as ligações teriam sido típicas de alguém embriagado. Eles, pelo que sabemos, tinham terminado em bons termos e se davam bem. Isso é o último que sabíamos. As garotas tinham tentado ligar para Jack até pouco tempo atrás. A outra informação que tinha saído era que alguém tinha ligado daquela casa. Para o 911 às 11h58 da manhã, ou seja, no dia 13 de novembro de 2022. E foi dito no começo que o motivo da ligação era para relatar uma pessoa inconsciente. Só isso, não sabíamos de mais nada, só isso. Os corpos de Ethan Chapin e Sana Kernodle foram descobertos pela primeira vez pelo melhor amigo de Ethan, que foi até a casa naquela manhã. Naquele momento, ela verificou o pulso de Ethan ao ver
tudo o que havia acontecido e gritou para as colegas sobreviventes ligarem para o 911. Acredita-se que ela também falou com os atendentes do 911, mas não foi a única pessoa. A partir daqui começa a investigação e é divulgado que dentro da casa havia 4 vítimas de um homicídio brutal. Essas pessoas eram as que mencionei antes, Ethan, Sana e Maddie com Kaylee. 2 colegas sobreviventes entraram em contato com o 911 naquela manhã. O cachorro de Kaylee foi encontrado trancado em um quarto. Em algumas fontes dizem que era no mesmo quarto em que estava Kaylee. 2 coisas, pelo que estive lendo: o ex-namorado de Kaylee foi quem levou o cachorro, ele estaria cuidando dele. E segundo, no vídeo anterior eu tinha ficado com uma pergunta, que era se o cachorro não tinha latido. Teriam reconhecido o agressor se alguém o tivesse ouvido? Agora temos as respostas, mas explicarei em um instante. A cena na casa quando a polícia chegou era realmente terrível. Era tão ruim que havia sangue escorrendo de uma das paredes e dava para ver de fora. Os jovens estudantes tinham sido esfaqueados. Desde o início, tentaram controlar as informações para tranquilizar os outros estudantes. Ao mesmo tempo, controlava-se o restante dessas informações para poder capturar o culpado. Isso fez com que muitas coisas fossem ditas de forma incompleta, o que trouxe ainda mais dúvidas, rumores, etc. Muita gente apontando diretamente o dedo para pessoas, nem sequer teorizando, nem apenas comentando com algum amigo, mas sim apontando o dedo diretamente e chegando a conclusões terríveis, de pessoas que a polícia nem havia mencionado. De qualquer forma, ao perceberem o tipo de crime que era esse, chamaram mais unidades para controlar o perímetro e analisar a cena. Também foi avisado aos estudantes para que não saíssem na medida do possível, porque não se sabia, a princípio, se esse era um ataque isolado ou se seria uma série de ataques de uma gangue fora de controle. Eles não sabiam se tinha sido uma pessoa, 2, 3, um grupo grande ou pequeno, nada. Depois de algumas horas, a restrição foi retirada, mas não se falou muito mais sobre o motivo. Eles tinham descoberto algo ou chegado a uma conclusão? Simplesmente que não havia uma ameaça para o resto dos estudantes, mas que continuassem tomando cuidado e prestando muita atenção. No fim de semana anterior, foi celebrado um evento em família. Então, algumas famílias se reuniram e puderam ver seus filhos. Com isso, pelo menos, tiveram a possibilidade de acompanhar as vítimas antes de tudo isso acontecer. Claro que, mesmo assim, tiveram que sofrer com o que veio depois. Porque, ao mesmo tempo que ao público não contavam nada sobre a investigação, davam algumas migalhas aqui e ali. Para as famílias também não revelavam muito. E não só isso, claro, porque junto com a popularização dessas histórias na internet, vem também o abuso das pessoas com as famílias. Por querer saber mais, alguns usuários da internet acabam assediando as famílias, assim como a mídia, é claro. A porta tinha um código de acesso, o que claramente é uma forma fácil de poder entrar. Além disso, como eu comentei, havia a porta na parte de trás, também uma de correr, bem fácil de abrir. Não era a casa mais segura, mas eles tinham confiança porque o bairro era... Eles não esperavam que um possível assassino morasse perto ou pensasse em cometer um crime por ali. Os estudantes tinham sido assassinados com uma faca, sim, mas não havia arma na cena do crime. Restava coletar evidências da casa e fazer as autópsias nos corpos. Com isso, esperava-se descobrir mais algumas coisas. Entre elas, talvez a arma específica que foi utilizada. Segundo a autópsia que chegou dias depois, foi divulgado que as vítimas apresentavam alguns sinais de defesa. De que estavam mais ou menos acordadas e tentaram se defender. O que levou a perguntar então, algumas vítimas viram isso acontecer? Em que momento elas acordaram? Já estavam acordadas? Uma das maiores dúvidas que surgiram foi sobre as colegas da casa, que realmente sobreviveram ao ataque. Há uma razão pela qual no vídeo anterior eu não incluí as colegas da casa como suspeitas de terem algo a ver com isso. E é que para mim simplesmente parecia impossível dadas as condições em que o caso aconteceu. E 2, a polícia não estava comentando sobre elas, o que para mim significava que tinham informações cruciais. Elas ajudavam a descobrir o assassino, mas se dissessem algo, revelariam informações-chave. A mídia não mencionava o suspeito, deixaram-na e as pessoas falarem. É possível que isso tenha sido feito para evitar que o verdadeiro assassino fugisse e percebesse que estava sendo investigado ou que havia provas contra ele. Ainda assim, algumas pessoas questionaram se as colegas sobreviventes estavam envolvidas, achando estranho que não tivessem ouvido nada. Sendo que 4 pessoas morreram. Mas enquanto investigavam, ninguém disse mais nada, além de que elas não tinham nada a ver com isso. A polícia não parecia querer envolvê-las, mas sim trabalhar com elas.
Claro que não faziam só isso, mas também estavam naquele momento procurando por testemunhos próximos e câmeras de vigilância que pudessem esclarecer um pouco quem estava por perto naquela noite. O que sabemos, então, é que às 2 da manhã todos estavam na casa, mas por volta das 3 da manhã as garotas já estavam indo dormir. Elas já tinham ligado para o Jack umas 10 vezes e estavam no quarto lá em cima. Pelo menos é isso que eu acho. Por onde aconteceu o crime? Bem, acontece que às 3h29 da manhã dá pra ver um sedã branco passando pelo local, dá pra ver em uma das câmeras. Mas essa não foi a última vez que ele foi visto. Pelo local, passou 3 vezes às 3 da manhã e voltou às 4h04. Para visitar a casa. Às 4h20, o carro sai da área rapidamente. As câmeras noturnas não fornecem boa imagem, mas existem especialistas que se dedicam a memorizar e identificar esse tipo de coisa. Uma especialista em identificação de carros sentou-se para ver as imagens das câmeras e conseguiu reconhecer que o carro era um Hyundai de 2011 ou 2016 modelo Elantra. E, na verdade, essa é uma informação que só foi divulgada semanas depois de terem descoberto. Enquanto tudo isso acontecia, o caso ficava cada vez mais conhecido. Por um lado, pelo quão intrigante era, e por outro, porque havia muita gente preocupada morando perto, ou com filhos que estudavam nessa universidade. Apesar da polícia dizer que provavelmente não havia um grupo de assassinos, era difícil acreditar neles porque não diziam muita coisa. E o crime parecia impossível para uma só pessoa. Ainda assim, foi feita a vigília e os alunos falecidos foram despedidos. Suas famílias disseram algumas palavras sobre os estudantes e também começaram a se pronunciar mais abertamente para a mídia sobre a investigação. E como estavam vivendo tudo isso? O que eu quero que você saiba é que a nossa família não é diferente da maioria, provavelmente de todas as suas famílias. Nós jogávamos juntos, viajávamos, levávamos nossos filhos para todos os eventos esportivos imagináveis. Nós surfávamos e passávamos muitas horas no nosso barco ouvindo música country, que era a coisa favorita de Ethan em todo o mundo. A mensagem mais importante que temos para vocês e suas famílias é garantir que passem o máximo de tempo possível com essas pessoas. O tempo é precioso e irrecuperável, não podendo ser revertido. Essas garotas eram lindíssimas. São amigas desde o 6º ano, quando nós dois as matriculamos. Elas simplesmente se encontraram e todos os dias elas faziam lição de casa juntas. Elas vinham para nossa casa juntas, compartilhavam tudo, absolutamente tudo. Elas estudaram juntas no ensino médio e faculdade. Vieram para cá e no final morreram juntas. E isso dói, mas a beleza das duas estarem sempre juntas é algo que nos conforta. Isso nos faz saber que elas estavam com suas melhores amigas em todo o mundo. Obrigado. Só há uma maneira disso ficar um pouco melhor. Para que seja contado um pouco, é que você só vai ter que amar os outros. Os dois terão que abraçar os outros e ser um pouco chatos. A única cura para a dor é o amor. Diga às pessoas que você ama que as ama, seja no seu quarto, no seu apartamento ou na sua casa. Isso fará uma diferença significativa. Isso é algo que eles podem ver onde estão agora mesmo. Que você mudou sua vida um pouco e que você é um pouco mais gentil e um pouco mais amável. É um menino tão genial, não? Um bebê tão inteligente, divertido e bonito. Ela sempre foi gentil com todo mundo. Quando eu conhecia pessoas desde que ela nasceu, quando conheço pessoas, elas pedem para eu falar sobre mim ou você está apenas tentando me conhecer. A primeira coisa que eu dizia era, bem, eu tenho uma filha e ela é, sabe? Aqui está. Foto dela que está na lista do reitor no escritório central. Eu só contaria tudo sobre o Matt, senão eles se afastariam de mim como se eu não soubesse de nada. Nós. Mas sabemos tudo sobre a filhinha dele. Ir ver música ao vivo, isso sempre foi a minha coisa favorita de fazer. Comecei a levar ela para shows quando era mais nova e vimos alguns realmente bons juntos. Eu levava ela e as amigas às vezes, e o Mac Miller ia vir, mas ela não conseguiu ingresso porque estava esgotado e eu não sabia o que fazer. E eu entrei em todos esses concursos de rádio e, na noite anterior eu ganhei 4 ingressos e pude levar ela e as amigas dela. Eram ingressos de meet and greet, então pudemos encontrá-los após o show. E essa foi a lembrança mais feliz que eu consegui lembrar que nós compartilhamos juntos, foi essa. Embora essa investigação continuasse em andamento, por não disserem nada, as famílias ficavam cada vez mais frustradas. A mãe de Sana foi bastante pública no caso, dizendo que na verdade não acreditava que os investigadores estivessem fazendo muito.
Na mídia houve um pouco de controvérsia, já que o pai de Sana a acusou de não estar dizendo toda a verdade. Embora não dissessem nada a ela, diziam a ele, pois era o mais próximo dos dois de sua filha. Além disso, de modo geral, tentou-se enfatizar a vida dos estudantes e o quanto seus pais estavam orgulhosos. O que muitos de nós não sabíamos era a quantidade de pistas que a polícia estava seguindo. Ao começar a interrogar pessoas, olhar câmeras, checar os dados que iam recebendo, eles estavam cada vez mais perto do principal suspeito. Mas tenham em mente que eles seguiram centenas de informações. Cada pista que recebiam, eles investigavam. Por isso, também demoraram para informar a imprensa e as famílias, pois precisavam ter certeza do que iam dizer. Especialmente em meio a toda essa confusão que ocorria. Meu nome é Stacy Chapin. Hoje estamos aqui para homenagear a vida e o legado do nosso filho Ethan Chapin, uma das pessoas mais incríveis que vocês jamais conhecerão. Nossa família é extensa e amigos que servem como campos de força e permanecem ao nosso lado em todos os momentos. E por fim, agradecemos à imprensa por manter essa história em evidência. Ainda é real, estou um pouco em estado de choque. Espero por justiça. É por isso que estou tentando entrar nesse modo. Eu conheço minha irmã, ela era trabalhadora e simplesmente sentar na minha cama e chorar até dormir não faria nada por ela. Fazer algo à justiça? Quero me manter ativo e fazer o possível para transmitir a mensagem dela, na esperança de encontrarmos os suspeitos. Minha filha era muito popular. Parecia que todos com quem ela conversava sabiam que ela conhecia todo mundo. Eu conversei com algumas pessoas e todas diziam que ela conhecia todo mundo. Alguém pode ter passado pela casa e tido uma ideia ou confiança para tirá-lo. Não é algo que você jamais espera ouvir. A ligação que recebemos dos nossos filhos que estavam lá. E nós temos esses outros 2 filhos que foram muito impactados por isso e eles precisam ser amparados e cuidados por ela. Seus filhos olham para você em busca de orientação sobre o futuro e como as coisas serão. Você não tem controle algum, apenas aguarda, impotente. Não passa um segundo do meu dia sem que eu pense na Kaylee e no que aconteceu com ela. Perceba que não só a casa era fácil de entrar por causa do tipo de fechadura e portas que tinha, mas também eram 6 estudantes morando juntos. O que geralmente levava a festas na casa, por isso não era fácil encontrar vestígios de DNA. Havia muitas pessoas indo e vindo, entre gente que frequentava essas festas e amigos em geral. Enquanto se calculava a que horas os assassinatos haviam ocorrido, foi divulgada uma gravação feita pela câmera corporal de uma policial que estava na área. Como vocês devem ter notado, além de a casa não estar no campus, havia muita movimentação de estudantes da Universidade de Idaho e amigos. Perto do local havia fraternidades e, por ser fim de semana, havia festas, então isso significava muito barulho e policiais. A policial desceu do veículo para falar com alguns jovens. Ninguém notou o barulho. Mas uma busca posterior pelas gravações daquela noite revelou que era possível ouvir algo que parecia um grito ao fundo. E este é o áudio aprimorado. – 15 de dezembro de 2022. A câmera corporal de uma policial capturou um Hyundai Elantra branco parado 2 vezes em Indiana por infrações de trânsito. O motorista identificado naquele momento é Brian Koberger, de 28 anos, que estava acompanhado por seu pai. Eles estavam dirigindo até a casa da família, saindo da Universidade Estadual de Washington para as férias de inverno. Durante essa viagem que fizeram, eles foram parados 2 vezes na estrada. Agora, esse movimento de serem parados 2 vezes no mesmo dia. Dizem que foi para ver Koberger de perto e poder verificar se ele tinha marcas visíveis de defesa no corpo, sem aparentar que o procuravam diretamente. Além disso, a polícia investigou mais de um Elantra branco e seus motoristas, mas acontece que Koberger era um dos mais suspeitos entre todos eles. Um pouco quieto, sabe? Agora... Em 18 de dezembro de 2022 surgem imagens de vigilância das vítimas. Kaylee Goncalves e Mason Mogan, horas antes dos assassinatos, caminhando pelo centro, falando sobre um homem chamado Adam. Até aquele momento, na verdade, não se sabia muito sobre o verdadeiro assassino, mas já tinham descoberto quem era esse Adam de quem elas falavam naquela noite. Ele foi vigiado pelo FBI por alguns dias, mas nada relevante foi descoberto. Ou seja, esse não era o stalker ou o assassino que eles estavam procurando. Sobre stalkers ou perseguidores.
Muitas coisas foram discutidas para tentar entender quem poderia ter cometido o crime, e por um momento pensou-se que teria que ser o stalker da Kaylee. A notícia surgiu por parte do dono de uma loja local, que dizia saber que Kaylee pedia para suas amigas andarem ao redor dela e atrás dela o tempo todo, porque ela sabia que alguém a estava seguindo e isso a deixava com medo. Esta é a funcionária da loja de vape que deu seu testemunho. A funcionária mencionou ter conversado sobre o assunto com Kaylee e sua melhor amiga poucas semanas antes do crime. Essa era uma informação que a polícia não sabia. E disse o seguinte à imprensa: Kaylee e Maddie vinham aqui, sempre tinham um sorriso no rosto, eram a luz do mundo. Elas sempre entravam em grupos de até 5 garotas, juntas o tempo todo. Fiz uma piada sobre elas terem entrado juntas, dizendo que era bom ver que tentavam se manter seguras. Maddie então disse: uma amiga nossa foi assediada, por isso viajamos em grupo. Ela sinalizava para Kaylee enquanto falava. Todas pareciam tentar manter Kaylee segura e apoiá-la como amigas. No momento, então, havia a grande pergunta: será que o perseguidor era o assassino? Talvez ele tenha entrado na casa para matar Kaylee, mas acabou tirando a vida de outros que estavam em seu caminho. Ainda havia muitas perguntas. Volto ao ponto sobre as colegas sobreviventes, porque sinto que deveria explicar o que eu pensava sobre por que elas não eram culpadas pelo ocorrido. Acho que teria evitado alguns comentários acusando elas. Também não quis falar muito sobre o ex-namorado da Kaylee com quem ela está ficando, o cachorro que eles tinham juntos, porque para mim o que importava era falar sobre o cachorro. Não sobre o ex, com quem, segundo os conhecidos, ela tinha terminado em bons termos. Ele não estava por perto, não estavam brigados, nem obcecado por ela, nada disso. Mas a internet o acusou de tudo, assim como as colegas sobreviventes. Procuraram suas informações? Fizeram doxing com ele? A verdade é que não me surpreende que isso tenha acontecido. Assim que vi que a mídia falava demais dele, soube que iam tentar culpá-lo. Em suma, é necessário ter cautela. Porque até mesmo as poucas informações que a mídia compartilha às vezes estão erradas ou confusas, como em um telefone sem fio. Já me deparei com informações erradas que, ao confirmar com as famílias envolvidas, percebi estarem incorretas, mesmo sendo dados idênticos aos reportados pela imprensa. Dessa falta de informação foi que muitas pessoas tiraram conclusões precipitadas. Que, de novo, era óbvio que isso ia acontecer, mas era um risco que precisou ser assumido. Isso, de qualquer forma, geralmente são erros genuínos e muitas pessoas sentem que querem ajudar do seu jeito. Mas o que vou mostrar para vocês agora não tinha nenhuma intenção parecida. Isso terminou em uma denúncia criminal porque foi diretamente um caso de difamação. Não uma teoria, não algo baseado em fatos ou informações diretamente tiradas do caso da investigação, mas simplesmente difamação, pura e simples. Mentiras e mentiras propositalmente. Não é que, de repente, a pessoa estava desinformada, e por isso disse o que vou explicar agora, mas sim que mentiu diretamente. Para o próprio benefício e porque quis assim. Então, é por acusações sem fundamento que acontece o que ocorreu com a vidente do TikTok? Não darei minha opinião sobre videntes, pois é muito ruim. Vou apenas relatar os acontecimentos antes da revelação da principal pessoa de interesse no caso. Essa vidente é Ashley God, ou pelo menos esse é um dos nomes dela. Há alguns anos, ela começou a desenvolver e estudar essas habilidades psíquicas que diz ter. Na verdade, ela escreveu sobre o caso de Tamla Horsford, que vimos recentemente no canal. O livro que ela escreveu está disponível na Amazon e, após a polêmica, recebeu muitas avaliações negativas. O livro em questão é basicamente ela apontando o dedo para as pessoas sem nenhuma evidência. Então, eu escrevi este livro solucionando a morte de Tamla Horsford. Fiz isso à distância, usando meus dons espirituais. Para saber o que realmente aconteceu com Tamela naquela noite, clique no link na minha bio e baixe isso. Em seus TikToks, ela se define como uma colaboradora psíquica para resolver crimes. Mas ela nunca resolveu nenhum crime, nem colabora com as informações que a polícia possui. Depois disso, ela começou a falar, entre outros casos, sobre o caso de Idaho, dizendo que sabia quem tinha assassinado os jovens. Ela não tinha provas, mas afirmava que as cartas lhe disseram. A forma como descreve seus poderes psíquicos varia. Na verdade, ela mudou várias vezes o que estava dizendo, mas o resumo é o seguinte. Ela é uma psíquica que resolve crimes com a ajuda de suas cartas e seu espírito interior. Vou mostrar um dos primeiros TikToks que viralizaram por conter clara difamação. Esta é a professora que potencialmente matou os 4 estudantes de Idaho. Ela é quem ordenou a execução.
Como vocês podem ver aqui, ela pode ter feito parte da comunidade lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer e pode ter se casado com Kaylee. Essas são as 2 pessoas que se uniram para matar os 4 estudantes da Universidade de Idaho. Rebecca Schofield, professora associada no Departamento de História, e Jack DeCore, ex-namorado de Kaylee Core. Para identificar o assassino dos 4 estudantes da Universidade de Idaho, eles estão procurando alguém com força e vigor jovem, um estudante, determinação religiosa, alguém que passou por dificuldades ou perdeu seu companheiro ou colega de quarto de dormitório ou um trabalho de residente. Alguém que sentiu desespero por essa perda, irritada, insatisfeita com a forma como as coisas foram tratadas para a outra assassina. Você está procurando por um casal, alguém estava em um relacionamento e esse relacionamento terminou. Essa é alguém cujo relacionamento talvez fosse admirado nas redes sociais, ou que queria um relacionamento que fosse, respeitado e admirado socialmente. Ambos assassinatos experimentaram uma perda. Um dos assassinatos experimentou a perda de resíduos, o outro assassinato experimentou a perda de um companheiro, um namorado e uma namorada. Esses 2 assassinatos se comunicaram com os outros porque um deles sugeriu que 10 vezes na noite do assassinato. É porque elas viram algo se movendo e, intuitivamente, foi a intuição dela que disse que era Jack. Então elas ligaram tantas vezes porque achavam que tinham visto e fizeram isso. Ele não atendeu porque estava no meio do assassinato delas. De alguma forma, Kaylee e Maddie perceberam o que estava para acontecer. A ligação prolongou o plano dele. Porque elas ligaram para ele, ele sentiu que tinha cometido um erro, então ele esperou. Ele reservou um tempo para resolver esse problema. Quando elas ligaram para ele, ele estava pela casa. Mas decidiu apenas ficar por perto e esperar, em vez de resolver isso naquele momento. Depois de cometer esse assassinato, isso lhe deu tanta confiança. Ela sente como se pudesse fazer qualquer coisa. Agora, ela sente como se tivesse um poder, uma força, uma determinação e uma vontade que pode acessar a qualquer momento que precisar. As pessoas continuam perguntando, de onde veio Rebecca Schofield? Como conseguiu o nome dela? Não, eu só consegui nomes aleatórios, o que não é comum nas minhas aulas. O espírito disse que havia um professor envolvido nos assassinatos quando estava dando a aula. E por espírito, quero dizer meu espírito interior, que não está limitado pelo corpo. Então, mesmo que meu corpo não estivesse lá, meu espírito pode acessar informações inacessíveis a ele. A leitura que fiz aludiu a um professor e foi irônico, pois era a mesma carta usada quando eu fazia uma leitura. Em um comentário de Tiffany Valiante, um professor comentava que estava falando sobre loucura, e eu fiquei tipo, quem é essa pessoa? E por que ela precisa comentar? A mesma carta apareceu de novo, então decidi esclarecer isso. Quando esclareci, a história veio à tona. Uma das cartas repetia história, 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 história. Procurei o departamento de história da Universidade de Idaho e encontrei Rebecca Schofield, a primeira da página. Então fiz leituras sobre cada um deles. Quando Rebecca Schofield, aquela que uniu os 4 estudantes universitários de Idaho, veja meus vídeos. Ela vai perceber que é muito difícil fugir das consequências das ações dela porque elas parecem nunca acabar. Ela tentará não entrar em pânico, evitará decisões precipitadas e planejará sua fuga. Ela vai sentir que tem opções e vai tentar manter a calma. Ela vai ficar aliviada por a pessoa que estava no meio da fofoca não ser alguém que ela conhece, mas ainda assim vai sentir um pouco de traição. Ela fica aliviada ao ver isso, Parece que as pessoas, embora estejam ouvindo o que eu digo, não estão me levando a sério. Mas é isso que parece. Então, o plano que ela tinha com o assassino não vai dar certo. Não vai funcionar, depois ela vai sentir que está ficando sem opções. O assassino que executou o assassinato vai sair do esconderijo, mas ele também vai se sentir preso enquanto tenta planejar o dele. Agora... Nesse vídeo, ela aponta o dedo para uma pessoa e diz: "Esta é a pessoa que mandou matar as vítimas do caso de Idaho." Além disso, ela fornece o nome completo, e-mail e descrição do trabalho da pessoa acusando-a. Quando falei sobre Jack e as teorias, ela foi uma das pessoas que não só fazia teorias, mas também o acusava diretamente de ter matado Kaylee e os outros. Ou seja, ela acusou Jack, o ex-namorado de uma das vítimas, e a professora de história da Universidade de Idaho, Rebecca Schofield. Ela também mencionou um terceiro envolvido.
A conexão entre eles, como cometeram o crime ou quais outros motivos poderiam haver para fazer tal coisa, nunca foram especificados. Ela se limitou a dizer que a professora de história provavelmente saiu com Kaylee, sem fontes, apenas seu raciocínio de que, como a professora fazia parte da comunidade lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, mais elas tinham saído juntas. Essa pessoa afirma categoricamente que eles são os assassinos, mesmo sem terem sido apontados pela investigação até o momento. O importante é que não é igual fornecer informações para a polícia e para as famílias, caso seja solicitado. Apresentar uma teoria na internet não é o mesmo que acusar repetidamente alguém de assassinato sem fundamento. Além disso, ela nunca admitiu seu erro. Ela seguiu postando vídeos no TikTok afirmando que a polícia não agia adequadamente. E que o culpado que encontraram, que vou detalhar a seguir, não era realmente o culpado, que os assassinos ainda estavam soltos, então... Eu vou prestar queixa contra todos que participaram de manipulação de testemunhas. Intimidação de testemunhas é uma forma de obstrução da justiça e é um crime federal interferir no depoimento de testemunhas ou corrupção em um caso criminal. Tudo o que eu fiz foi porque eu era uma. Tudo foi porque eu era uma testemunha espiritual, mas ainda assim uma testemunha dos crimes. E eu queria fornecer a informação para a assessoria para que pudesse ajudar a resolver o caso. Eu estava muito irritada, né? Agora estou com um cabelo horrível. O que é realmente irritante sobre essa expulsão é que eu fui tão gentil com eles como se eu pudesse tê-los denunciado. Por fraude federal, por falta de fundos, roubo, suborno da justiça, tribunais, obstrução da justiça, tantas coisas diferentes. Eu poderia tê-los denunciado por... Eu poderia tê-los processado na Justiça Federal por todas as regulamentações que fizeram. Mas dei a eles a chance de consertarem o que fizeram comigo e se aproximarem de mim para sair. Para que se sintam responsáveis pelo que fizeram a todos, teria que ser algum tipo de ação coletiva. Eu não fiz nada disso. Eu tive a oportunidade de consertar e, em vez de ser consertado, me ignoraram e me trataram como um lixo, me derrotaram e arruinaram meu histórico. Recebi ligações desnecessárias, mensagens ameaçadoras, até um TikTok de alguém me ameaçando em vídeo. Só quero que todos saibam que vou usar isso no tribunal como prova. Então, a advogada da Rebecca Schofield me enviou uma carta de exigência pedindo que eu atendesse ao pedido da professora Schofield. Que eu remova todos os meus vídeos sobre os assassinatos da Universidade de Idaho relacionados a ela ser a assassina. Quando eu digo que sou Deus, algumas pessoas se ofendem, mas há 3 tipos de pessoas que se ofendem com a minha profissão, com quem eu sou. Eu sou Ashley e sou Deus porque sou uma com o Espírito. Deus que vive dentro de mim. E se eu tenho o Espírito de Deus vivendo dentro de mim, eu sou Deus. O templo exterior, este corpo, meu divino masculino que você vê. Até o momento, a professora de história já enviou 2 avisos de cessar e desistir para que eu pare de mencioná-la. Como Ashley não resolveu a questão, o processo por difamação vai prosseguir. E essa vidente continua falando que ela não está errada, que é uma testemunha. Ela não é testemunha de nada, mas diz que é. E também diz saber mais de advocacia do que os advogados da professora de história. Então, voltando à investigação real do caso. Na terça-feira, 27 de dezembro, as autoridades disseram que o DNA do suspeito foi recuperado em uma bainha de faca que ele deixou na cama de uma vítima. O suspeito é alguém que mencionei brevemente antes, e esse seria Brian Koberger. Anteriormente, a faca usada no homicídio foi identificada como uma faca de caça, mas nada mais se sabia até então. A bainha apreendida pela polícia como evidência foi uma peça-chave. Mas não só isso, houve outra pista que não foi discutida até um tempo depois da prisão do suspeito. Como mencionei antes, os corpos foram descobertos pelo melhor amigo de Ethan. Ele queria vê-lo, então isso eu estou presumindo. Ele entrou, viu a cena, checou o pulso sem resposta e mandou chamarem o 911. Então, uma das colegas, a que morava no primeiro andar, nunca precisou subir, portanto, ela não viu nem ouviu nada. Ela estava isolada do resto das coisas, não viu a cena porque no andar dela não tinha acontecido nada. Já a outra colega que tinha ficado, Mortensen, viu algo importante. Mas, claro, a polícia não podia dizer nada a respeito, porque era incrivelmente importante que isso fosse mantido em segredo, para não arruinar as chances de resolver corretamente o caso. Então, desde o começo, não se sabia se alguma das garotas tinha visto ou ouvido algo. Não se sabia quem tinha ligado.
No 1911 não se sabia porque tinham descoberto a cena daquela forma, porque tinham dito que alguém estava inconsciente. Qual era a história? Portanto, para muita gente, tudo parecia estranho, porque a informação estava incompleta. Mas era natural, porque se dissessem algo, o suspeito poderia tentar fugir. Mortensen, então, naquela madrugada, viu um homem mascarado. No momento dos assassinatos, ou pelo menos na hora em que se estima que os assassinatos aconteceram, não é que ela não tenha dito nada, só não sabíamos. A declaração juramentada do caso detalha o que aconteceu naquele momento, apontando que Mortensen disse que abriu a porta depois de ouvir um choro. E ela viu um homem com sobrancelhas grossas e vestido de preto, com uma máscara sobre o nariz e a boca, caminhando em sua direção. Ela ficou paralisada, estava em choque, e o homem caminhou até a porta de correr depois disso, e ela se trancou em seu quarto. Desde então, ela ficou em choque. Portanto, até o momento da gravação deste vídeo, não sabemos o que ela fez naquela manhã, nem porque não ligou para o 911. Mas isso provavelmente ainda era devido ao choque. Agora chegamos à parte mais aguardada do caso. As pessoas temiam encontrar o assassino e ansiavam por sua captura o quanto antes. Foi assim no dia 30 de dezembro. Já no final do ano, foi anunciado que haviam prendido um suspeito pelo crime dos 4 estudantes de Idaho. Para muitos, isso era impensável. Teorizava-se que poderia ter sido um vizinho, outro estudante, um ex-namorado ou ex-namorada, mas ninguém imaginou que fosse uma pessoa tão desconectada da vida dos estudantes. O FBI e a Polícia Estadual da Pensilvânia prenderam Kohberger com um mandado de fugitivo da justiça, em uma casa no condado de Monroe, na Pensilvânia, que na verdade era a casa dos pais dele. Ela tinha se afastado bastante da cena, a uma distância de 4.000 quilômetros ou 38 horas de viagem de carro. Desde então, ele está sendo acusado de roubo e 4 acusações de homicídio. Mais de 50 policiais participaram da prisão e o levaram para a penitenciária de Monroe, onde ele ficou em uma área de controle para que não tentasse tirar a própria vida. Kohberger era estudante de doutorado na Universidade Estadual de Washington, que fica a cerca de 8 quilômetros da cena do crime em Moscow, Idaho. Ou seja, no momento dos fatos, ele estava a apenas 8 quilômetros de distância da casa dos assassinatos. Promotores e polícia afirmam que ainda buscam informações do público para auxiliar na investigação. Além disso, várias sacolas com objetos do apartamento de Bryan Kohberger foram apreendidas para análise posterior. No dia 3 de janeiro, Kohberger renuncia ao seu direito a uma audiência, em rápida aparição perante juiz em tribunal da Pensilvânia. Ele declarou estar mentalmente apto e renunciou ao seu direito a uma audiência de extradição. Em 4 de janeiro, ele foi extraditado para Idaho. Kohberger foi levado pela polícia da Pensilvânia a um aeroporto próximo à fronteira de Idaho e entregue às autoridades locais. No dia 5 de janeiro de 2023, foi publicada uma declaração de fatos de 19 páginas, usada para obter um mandado de prisão para Kohberger. É daqui que tiramos a maior parte das informações para este caso. Tem muitos dados, é tudo o que foi usado para finalmente prendê-lo. Então, se quiserem ler, podem fazê-lo, está na internet. Se não, deixo o link na descrição, mas lá tem tudo o que vocês possam querer entender sobre o caso. Este detalhe é uma linha do tempo do que aconteceu dentro da residência da King Road, e afirma que o DNA encontrado na bainha de uma faca da casa estava ligado ao DNA coletado na casa da família de Kohberger, na Pensilvânia. Explicarei a vocês depois. Uma audiência preliminar para Bryan Kohberger foi marcada para 26 de junho no dia 12 de janeiro. Ele abriu mão do direito a uma audiência preliminar rápida e seus advogados solicitaram mais tempo ao tribunal para preparar o caso. Então, dito tudo isso, ele já foi preso? Kohberger, você já viu o documento de 19 páginas com tudo o que aconteceu e as evidências usadas? Quem é Bryan Kohberger? Bryan Kohberger foi criado em Effort, Pensilvânia. Ele tem 2 irmãs e cresceu junto com seus pais, Michael Kohberger, um homem que trabalhava com manutenção, e Marianne, uma professora substituta profissional, que orienta estudantes com necessidades especiais, até sua aposentadoria em 2020. Ele era um adolescente tranquilo, que sofria bullying por causa do peso e sentava sozinho no ônibus escolar, quieto e com poucos amigos. Com o tempo, fez alguns amigos, mas acabou se afastando. E que agora, anos depois, vieram a público contar como ele era. E o quão surpresas ficaram com o crime, mesmo sabendo que ele não era boa pessoa. Thomas Arntz, de 27 anos, amigo do suposto assassino, disse que é difícil expressar em palavras. Foi só o choque inicial ao ouvir a acusação. Meu primeiro pensamento: onde ele está agora? Meus pais estão seguros?
Arntz lembrou de Kohberger como alguém semelhante a ele quando se conheceram no início da adolescência. Não conseguia processar tudo ao mesmo tempo. Desconfortável e bastante reservado, eles foram se tornando amigos principalmente por causa do amor em comum pelos videogames. Arntz disse que passou a apreciar o senso de humor, a inteligência e a capacidade de observação de Kohberger, mas afirmou que não falava com ele há cerca de 8 anos, tendo escolhido cortar os laços porque disse que a personalidade dele mudou com o tempo. Kohberger costumava fazer jogos mentais com ele, até mesmo quando estava abalado após o falecimento de sua tia. Ela deixou claro para Kohberger que não estava com humor para brincadeiras, mas ele se recusou a ceder. Arntz expressou que ali estava começando o abuso psicológico que ele continuaria demonstrando ao longo dos anos. Ela sempre quis dominar física e intelectualmente. Ela tentava me menosprezar e me fazer sentir insegura para provar que era mais inteligente e maior do que eu. Muito disso foi um tormento, e eu já não queria mais estar perto dele. No ensino médio, Kohberger contou às amigas sobre seu interesse em trabalhar na aplicação da lei. Dá pra ver no anuário dela que ela fazia aulas sobre esse mesmo tema na escola técnica do condado. Ela esperava talvez se tornar uma guarda florestal do exército, mas seu maior interesse era trabalhar na aplicação da lei. Esse programa que ela fez no ensino médio ajudava os estudantes a se tornarem eventualmente policiais, bombeiros ou paramédicos, mas ela de qualquer forma não o concluiu. Seus pais, que também trabalhavam para o distrito escolar, participavam de reuniões para orientar a filha. A orientadora de Kohberger durante o ensino médio falou sobre ela e sobre seu comportamento naquela época. Ela disse: "Não me lembro de nenhum problema. Era uma criança normal e, felizmente, seus pais estavam envolvidos em sua educação." Ela também acrescentou que se lembrava de Kohberger como uma boa aluna. Não via nada fora do comum. O que muitas pessoas lembram dela desde os tempos do ensino médio foi sua considerável perda de peso. A mudança dramática aconteceu entre seus anos de júnior e sênior. Kohberger começou a praticar kickboxing todos os dias depois da escola e a correr à noite com uma vizinha. Ela também passou a se concentrar muito no que comia, a ponto de desenvolver um transtorno alimentar que exigiu hospitalização. Arntz estimou que Kohberger pesava mais de 136 quilos e que ela perdeu até metade de sua massa corporal. E esse processo foi tão rápido que ela precisou passar por uma cirurgia de abdominoplastia por ter ficado com tanto excesso de pele. Durante esse mesmo período, sua personalidade também mudou e ela ficou mais agressiva. A ex-amiga Arntz disse: "Quase me pareceu que ela tinha o desejo de ser a alfa. Sem motivo algum, tentava me segurar e me colocar em chaves de braço quando eu não queria." A desculpa de Kohberger era que era assim que os jovens se comportavam, mas Arntz não via dessa forma. Anos depois que Ernst se alistou no exército dos Estados Unidos e foi enviado para o exterior, Kohberger lhe enviou uma mensagem no Facebook oferecendo suas felicitações e pedindo desculpas por como o tratou quando eram mais jovens. No entanto, ele não respondeu. Kohberger frequentou um programa técnico em seu condado durante o 2º e 3º ano do ensino médio. Mas ele mudou no 3º ano de aplicação da lei para se concentrar em aquecimento, ventilação e ar-condicionado, como o pai dele, já que ele havia trabalhado vários anos em manutenção. Ele queria se especializar na mesma área que o pai, possivelmente para obter um emprego após o ensino médio. Por razões que não estão totalmente claras, Kohberger, em seu último ano do ensino médio, mudou de fazer o ensino médio presencial para obter o diploma diretamente pela escola online. Várias pessoas que o conheceram admitiram que ele tinha problemas com drogas pesadas e que influenciou outras pessoas a entrarem nesse vício. Sim, vários se distanciaram dele por essa razão. Por sua vez, esses ex-amigos diziam que, como ele não tinha muitos amigos, fazia qualquer coisa para se enturmar. E uma dessas coisas era justamente usar substâncias com outras pessoas, entre os convites de Kohberger para fumar maconha. Em uma ocasião, ela disse para Casey Arntz, a irmã mais velha de Thomas, de quem estávamos falando agora há pouco em março, de 2013, que tinha terminado o ensino médio online mais cedo, que seus requisitos estavam completos antes do que deveria. Essa mulher, na verdade, mostrou provas. Ela mostrou as mensagens do Facebook nas quais conversavam há anos, nas quais também foi possível ver como. Ele dizia a ela que já estava ansioso para começar a universidade em agosto daquele ano. Cerca de 2 meses depois, Kohberger entrou em contato com ela novamente para pedir o favor de levá-lo a um lugar. Depois que ele disse a ela que seu carro tinha quebrado, ela aceitou ajudá-lo. Semanas depois, Casey Barnes descobriu que esse favor urgente que ela tinha que fazer de carro era, na verdade, para comprar heroína e agulhas. Foi aí que ele...
disse. Ele literalmente me usou para conseguir isso. Eu estava ficando louca. Não estava feliz de ter heroína no meu carro e nem sabia. Quando foi confrontado, ele simplesmente respondeu que estava na reabilitação e só 3 semanas depois pediu desculpas. Em maio de 2018, Kohberger admitiu que já não usava drogas dessa forma. Ele finalmente frequentou o Northampton Community College, no leste da Pensilvânia, e se formou em 2018. Com especialização em psicologia, Kohberger obteve sua graduação em 2020 e seu mestrado em 2022 pela Universidade de Sales. Essa universidade fica a 1 hora ao sul da nova casa dos pais de Kohberger, onde ele continuou morando enquanto estudava. Para deixar claro, ele se especializou em psicologia na graduação e recebeu um mestrado através de um programa online de justiça criminal da universidade. Então essa é a parte que chocou nas notícias? Sim, Kohberger estava fazendo doutorado em justiça criminal. Ele estudava criminologia. Ele era natural da Pensilvânia. E para estudar isso, assim como trabalhar como assistente de professor, ele se mudou para Washington para fazer o doutorado na Universidade Estadual de Washington, ou Universidade Estadual de Washington. O caso que estamos vendo hoje acontece em Idaho. E embora as duas universidades fiquem relativamente próximas, são 2 estados completamente diferentes. Dito isso, 5 dias após o crime, Bryan Kohberger decidiu que era o momento ideal para finalmente. E depois de anos, trocar a placa do seu carro, que estava registrado na Pensilvânia, para assim ter placas de Washington. Lembremos que o carro foi gravado por câmeras de segurança naquela noite, então ele não sabia se tinham conseguido ver suas placas ou não. Quando conheci ele, era um cara muito gentil, era um cara muito inteligente. Para esse cara fazer isso é mais. O cara com quem fui para a universidade era muito legal. Estou devastado por essas famílias. Nunca pensei que seria alguém assim. Eles estão tentando ficar fora da mídia. O que estão ouvindo não é o Bryan que conhecem e amam. Vizinhos anônimos afirmam que ele era educado e parecia normal, mas frequentemente fazia barulhos estranhos à noite, como se estivesse limpando ou usando ferramentas. Cooper então trabalhava na Universidade Estadual de Washington, sendo assistente de professor, ou seja, corrigia algumas tarefas, ajudava explicando as coisas. E em dezembro de 2022, ele foi demitido do seu cargo por não cumprir as normas de comportamento profissional. Ele teve repetidos desentendimentos com o professor de justiça criminal para quem trabalhava. Ele não aprimorou seu comportamento ou desempenho. E ainda mais grave, ele foi acusado de assediar algumas alunas, além de seguir uma delas com seu carro. Isso não era novidade. Ele não agia assim somente lá, mas também tendia a se comportar de forma estranha com mulheres. Não foi o único lugar onde chamaram sua atenção. Com isso de tirá-lo do cargo, também ia embora o financiamento para o programa de doutorado que ele estava fazendo. A universidade enviou a ele uma carta de demissão em 19 de dezembro, 3 dias após o término do semestre de outono. Naquele primeiro semestre que Kohberger passou na Universidade Estadual de Washington, Kohberger, de 28 anos, é um ex-dependente químico, pelo que sabemos, perseguidor de estudantes que, por sua vez, estudava criminologia e ajudava um professor. Segundo seus pais, ele era um jovem muito bom e gentil, mas as outras pessoas que o conheciam não o viam assim. A realidade é que Kohberger não tinha antecedentes criminais conhecidos, antes de ser acusado de 4 acusações de assassinato e uma de roubo grave. Nos homicídios de 13 de novembro em Moscou, Idaho. Vocês lembram do caso do assassino obcecado por Danny Phantom? Se não, deixarei o link na descrição. E no I, que aparece ali em cima na tela. Mas a questão é que algo parecido aconteceu com esse caso. Havia registros na internet do que esse homem sentia e era realmente preocupante. Entre 6 de novembro de 2009 e 20 de fevereiro de 2012. Quando Kohberger era adolescente, supostamente fez 118 publicações em um fórum com o nome de usuário XR. Vou dizer supostamente algumas vezes, porque na verdade não podemos ligar completamente Kohberger a essas postagens, já que ele mesmo não admitiu que eram dele. Mas há testemunho de pessoas que o conheceram que dizem que só podem ser dele, além de realmente poder ligar seu e-mail antigo a essas contas. Enfim, vou dizer supostamente. Em janeiro de 2011, supostamente escreveu o seguinte: tenho neve visual ou neve visual desde 21 de setembro de 2009. Desde então eu mudei, principalmente por causa da ansiedade e da sensação de desrealização e desesperança. Em abril de 2011, em um tópico de outro usuário sobre os possíveis benefícios da síndrome da neve visual, Kohberger escreveu:
Eu me tornei muito mais profunda e decidida em meus objetivos, e isso me deixou mais inteligente. Coverhair escreveu em maio de 2011 que tinha depressão, sem interesse em atividades, pensamentos constantes de suicídio, pensamentos loucos, delírios de grandeza, ansiedade, má autoimagem, más habilidades sociais. E não, eu não tinha emoções. A publicação concluía com o seguinte: quando chego em casa, sou ruim com minha família. Isso começou quando o Neve Visual fez isso. Eu não senti nenhuma emoção. E junto com a despersonalização, eu posso dizer e fazer o que quiser com pouco remorso. Em uma publicação de julho de 2011, Coverhair supostamente escreveu: eu tive essa horrível despersonalização na minha vida por quase 2 anos. Costumo me pegar fazendo interações humanas simples, mas é como se estivesse participando de um jogo de interpretação de papéis. Enquanto abraço minha família, olho para o rosto deles e não vejo nada. É como se eu estivesse olhando para um videogame, mas menos. Tô em branco, não tenho opinião, não tenho emoção, não tenho nada. A suposta última publicação de Coverhair foi em 20 de fevereiro de 2012. Esta dizia: finalmente acabei de aceitar minha neve visual, nem sinto mais necessidade de ficar longe do fórum, já não me assusta. Alguém mais chegou a um acordo? No entanto, sinto que aceitar isso pode ser algo ruim. Uma pessoa que conhecia Coverhair na época das postagens disse à ABC News que tinha visto as postagens e que estava extremamente certa de que eram dele. Citando as reclamações de Coverhair na época sobre seus problemas com a síndrome da neve visual, assim como uma referência nas postagens a viver em uma casa com problemas de mofo. Diante de tudo isso, vocês devem estar se perguntando: o que é a síndrome da neve visual sobre a qual ele falava tanto? É um distúrbio que faz você ver estática. Algumas pessoas descrevem como ver as coisas dentro de uma bola de neve que foi sacudida. Há pontos piscando por todo o campo de visão. Essa neve que se vê pode ser colorida, em preto e branco ou meio transparente. Além disso, pode ocorrer o piscar desses pontinhos. E os estudos não sugerem que seja um transtorno mental, mas sim cerebral, uma condição crônica à parte. Com tudo isso, ele estava dizendo que o síndrome o deixava deprimido e que às vezes não sentia nada pela família dele. Além de estar lidando com pensamentos suicidas, sob um nome semelhante ao usado neste fórum, Bryan Kohberger, ele teria feito uma música que está no SoundCloud e que, na verdade, vocês podem ouvir por si mesmos. Agora que a verdade é questionável, vou colocar um trechinho aqui. Aquilo que atrapalha a minha vida me faz questionar quando vou mudar, talvez quando chegar o momento certo. Mudar mentes procrastinadoras organizadas seria uma batalha. Fixo-me no futuro, mas ignoro o presente. Siga em frente. Finja ser o que não é. Aqui está um biscoito também em um presente vindo de um deserto igual. Deixem-me ler para vocês um trecho dessa letra magistral da música que ela fez quando era adolescente. Sempre é a mesma coisa aqui. Interrompe minha vida, me pergunto quando vou mudar. Acho que quando for o momento certo. As mentes procrastinadoras dispostas a mudar seriam uma luta. Então eu sou pacifista, como se tivesse medo de ter um punho ensanguentado. Olha isso, minha mente está irritada e eu continuo correndo. Por que é que quando eu bato sempre os deixo impressionados? Ela também fala brevemente sobre seus problemas e sobre como está sempre focada no futuro e nunca no presente. Ela faz algumas ameaças, algo típico de uma música de rap. Com sua passagem pela universidade, ela descobriu que, na verdade, o que mais lhe interessava era a psicologia do criminoso. Com isso, há um detalhe que provavelmente viram nas notícias e que tem a ver com o Reddit. Ela fez uma postagem pedindo ajuda para um projeto de pesquisa. O que ela publicou era uma pesquisa pedindo aos usuários do Reddit que participassem de um estudo onde descreveriam o que sentiam ao cometer delitos. Essa publicação foi compartilhada com o título "Precisa-se de participação na pesquisa" e foi publicada em subreddits como ex-cons e prison subreddits usados para temas de ex-presidiários. Essas publicações foram feitas há mais de 7 meses. Na postagem, ela explicava quem era, que estava procurando pessoas para explicarem o que sentiam e o que as levou a cometer um crime, assim como os pensamentos durante o processo. Além disso, Kohberger foi associado a outras postagens na mesma rede, depois de ter cometido o crime. Durante as semanas de investigação, ela especulava publicamente sobre como o crime teria sido cometido. Em 2 das publicações, essa pessoa, a qual associamos a Kohberger, mas não podemos ter certeza, oferecia um cronograma correto para os assassinatos e mencionava a bainha da faca que foi deixada na cena do crime.
Antes que a polícia divulgasse esses detalhes, Koberger já demonstrava um interesse excessivo por crimes, pela psicologia deles e por assassinos em série famosos. Acredita-se que, antes do crime, suas ações foram uma tentativa de entender a sensação de matar. Mas claro, ele ainda não falou, então estamos apenas especulando. Também se acha muito inteligente. Ele foi descrito como muito orgulhoso, um pouco narcisista e alguém que sempre queria provar sua superioridade. Talvez por isso ele tenha pensado que poderia facilmente se safar. Ele continuava postando sobre os assassinatos nas redes sociais como se nada tivesse acontecido. Ele também discutia o assunto com outras pessoas. Em uma ocasião, ele disse a um de seus vizinhos que provavelmente a polícia não tinha nenhuma pista sobre o assassino. Então, se vocês estavam se perguntando se valia a pena guardar a informação, sim, valia. Ele realmente achava que os investigadores não estavam conseguindo fazer nada. Ela também disse ao vizinho que o crime provavelmente foi passional. Como mencionado, Koberger era assistente de um professor universitário e esse trabalho inclui, entre outras atividades, corrigir tarefas. Normalmente, segundo os alunos, ele corrigia de forma bastante rigorosa com o que ele chamava de padrões altos, que eram altos demais. Os estudantes realmente se incomodavam com a presença dele por volta da época em que os assassinatos aconteceram. De repente, ele ficou menos rigoroso, dando nota máxima para muitos alunos. Quando ele estava de bom humor, todos tiravam 10. Bastava entregar algum trabalho para receber uma boa nota na hora. Além disso, ele parou de colocar bilhetinhos com as correções. Após os assassinatos, esse mesmo aluno que estava contando sobre os bilhetinhos declarou que ele parecia menos cuidadoso e que tinha deixado a barba crescer. Também descreveu seu comportamento como preocupado. Disse: a preocupação mental anterior que já havíamos notado. Onde era, como se não quisesse estar lá, estava no seu auge. Simplesmente não parecia que ele estivesse bem. Vamos falar um pouco sobre a declaração juramentada que foi divulgada, na qual consta toda a evidência que levou à sua prisão. Segundo o documento, a sobrevivente, chamada no mesmo de D.M., declarou que originalmente foi dormir em seu quarto, e disse que acordou por volta das 4 da manhã. Por isso, ela mencionou que parecia que Goncalves brincava com seu cachorro. Em uma das camas de cima, que ficavam localizadas no 3º andar, pouco tempo depois, D.M. disse que ouviu quem ela achava que era Goncalves dizer algo como: "Tem alguém aqui?" Segundo os registros obtidos, com a revisão dos telefones das vítimas, concluiu-se que Kern Orrell também poderia ter sido o interlocutor, já que seu telefone indicava que provavelmente estava acordada e usando o aplicativo TikTok aproximadamente às 4h12 da manhã. D.M. disse que olhou para fora do seu quarto, que abriu a porta, mas que não viu nada quando ouviu o comentário de que alguém estava na casa. Ela abriu a porta pela segunda vez quando ouviu o que achava ser um choro, vindo do quarto de Kern Orrell. D.M. então disse que ouviu uma voz masculina dizendo algo como: "Tudo bem, eu vou te ajudar." Por volta das 4h17 da manhã, uma câmera de segurança próxima captou um áudio distorcido do que parecia ser vozes, ou um gemido seguido de um forte estrondo. Também é possível ouvir um cachorro latindo várias vezes a partir das 4h17 da manhã. Ou seja, o cachorro que estava na casa realmente latiu e foi ouvido pela câmera de segurança. Além disso, havia uma câmera de segurança. A 15 metros da parede oeste do quarto de Kernodle, D.M. abriu a porta do seu quarto pela 3ª vez depois de ouvir choro. E viu um homem vestido de preto e usando uma máscara que cobria a boca e o nariz, caminhando em sua direção. D.M. descreveu a figura como tendo cerca de 1,80 m ou mais de altura, masculino, não muito musculoso, mas com físico atlético e sobrancelhas grossas. O homem passou por ela enquanto ela estava em choque e depois caminhou em direção à porta de vidro dos fundos. Ou seja, a porta de correr que mencionei. D.M. se trancou em seu quarto depois de ver o homem e disse que não o reconheceu. Todos os dados coletados, mais este testemunho, levam os investigadores a acreditar que os homicídios ocorreram entre as 4 da manhã e as 4h25 da manhã. Depois, é descrito o que foi visto nas câmeras de segurança e como, por volta desses horários estabelecidos, o veículo de Koberger passava. Analisa-se o fato de que não há muitos carros na região nesse horário, e quase nenhum passa mais de 2 vezes. Ele já tinha passado 4 vezes. Também foi possível observar o trajeto que o carro fez na madrugada de 13 de novembro, vendo como ele ia da Universidade de Washington até Idaho. Percebe-se que, para ligá-lo ao caso, então, há vídeos de segurança com seu carro, registros telefônicos e o DNA encontrado na cápsula que ele deixou na casa.
Nos registros telefônicos, observou-se um comportamento incomum. Desde meados de 2022, o celular dele se conectou à torre telefônica que cobria a área onde moravam os estudantes do caso. No total, de acordo com essa torre, ele esteve perto desse lugar pelo menos 12 vezes, cada uma delas durante a madrugada. Ele passou meses observando para onde ir, qual casa invadir e como, conforme especulamos. Porque também, com o que contarei a seguir. Pode ser que ele já tivesse o objetivo há meses e simplesmente estivesse perseguindo eles durante todo esse tempo. Para aquela mesma casa, para aqueles mesmos estudantes. O incrível é que ele achou que não iam descobrir, deixando uma peça de evidência tão importante na cena do crime. O mais surpreendente é que ele observava atentamente o processo de vários criminosos. Mas não tenha desligado o celular para vigiar a casa dos estudantes, exceto na noite do crime. Acontece que às 2 da manhã daquela noite, ela desligou o celular completamente ou colocou no modo avião e depois voltou a ligar. Ou ligou novamente, por volta das 4 da manhã. Então, por um ano, quando esteve perto de casa, ela manteve o celular ligado. A torre o localizou lá, mas na noite dos assassinatos, ela decidiu desligá-lo. Isso, mais do que protegê-lo, o deixava em evidência. E sobre uma das sobreviventes ter visto o assassino, por muito tempo não sabíamos disso. E mesmo antes de conhecermos essa informação, muitos já culpavam as sobreviventes. Por não ligar para o 911, por não dizer nada, acusando-as de serem as próprias assassinas ou de planejarem alguma coisa. Como já disse pra vocês, o mais provável é que se elas não disseram nada desde o começo, foi porque já tinham contado tudo o que sabiam para a polícia. O que algumas pessoas continuaram achando estranho foi que nem sequer fizeram a ligação para o 911. Aquela pessoa que viu esse homem entrar na casa e que teria sido feita perto do meio-dia. Ainda assim, no momento de fazer o vídeo, não saiu uma resposta concreta sobre o que estava acontecendo. Da mesma forma, não acho que precisamos disso, pois a realidade é que seja lá o que tenha ocorrido. Aconteceu no contexto do choque em que estava a garota que viu o assassino. Entre as tarefas que realizaram para poder coletar mais evidências do comportamento suspeito de Kohberger. Eles o seguiram até a casa dos pais dele em 16 de dezembro e deixaram uma equipe vigiando-o, aguardando a prisão. Foi aí que o viram limpar todo o carro. Estou falando do interior e do exterior. Ele foi visto usando luvas cirúrgicas por alguma razão. Às 4 da manhã, ele foi visto saindo de casa com seu lixo e deixando-o na lixeira do vizinho. Foi essa mesma tarefa de vigilância que permitiu obter o DNA do lixo da família de Kohberger, no qual foi encontrada a amostra de seu pai. Para compará-la, agora há uma informação que ainda é bastante recente. Mas, ao que parece, Kohberger tinha fotos de uma das vítimas, uma das garotas. Não se sabe qual, mas ele tinha fotos dela, pelo menos uma ou duas, em seu telefone. Ou seja, isso nos indicaria que provavelmente ele já tinha ela em mente. Já faz mais de um mês que veio à tona um detalhe importante no caso, que abre caminho para o que eu dizia antes. Será que Kohberger estava dizendo a verdade e isso foi um chamado crime passional? Algo que ele tenha feito por despeito, talvez? Primeiro foi dito que esse homem, em outubro de 2022, teria enviado uma mensagem para uma das garotas desse caso pelo Instagram e que não recebeu resposta. Descobrimos mais detalhes. Após a primeira mensagem enviada para a garota, ele persistiu em tentar contatá-la. Várias e várias vezes. Agora ela nunca respondeu a primeira mensagem, nem a seguinte, e assim nunca respondeu nada. Como mulher, já recebi várias dessas mensagens e, embora alguns desistam depois de um tempo, há outros que continuam por meses fazendo a mesma coisa. E há até ocasiões em que isso termina bem pior, com o homem enviando mensagens e insultando a pessoa para quem está mandando as mensagens. Nesse caso, dá para ver que ele tentou várias vezes, nunca obteve resposta e em algum momento desistiu. De qualquer forma, esse comportamento estranho se repete em outra história contada na internet por uma mulher que saiu em um encontro com CoverGirl. Segundo a história que ela contou, elas se conheceram pelo Tinder, decidiram sair e as coisas não foram muito bem, para falar a verdade. Ela admitiu ter se sentido desconfortável durante o encontro e disse que CoverGirl, a princípio, parecia bastante normal, mas havia certas coisas aqui e ali que não faziam muito sentido. De qualquer forma, elas acabaram indo para o dormitório universitário da garota e aí a situação mudou um pouco. Ela passou a pressioná-la e falar coisas estranhas. De repente, ela começou a tocá-la não de uma forma abusiva, mas ela não gostou. Em um momento, ela menciona que na verdade estava tentando fazer cócegas ou algo assim, e então ela perguntou, sentindo-se desconfortável, por que ela estava tocando nela. Foi aí que a atitude desse homem mudou?
ele começou a negar que estava tocando nela, o que era claramente uma mentira. Ele seguiu negando, irritado com a pergunta. Ele fez algum outro comentário estranho? Mas o mais marcante foi no final. Ela achou assustador, porque aparentemente ele a seguiu até o banheiro. Ela tinha se levantado, disse que queria ir ao banheiro, que ficava no quarto compartilhado dela, e ele a seguiu até a porta. E depois do encontro, ele mandou uma mensagem dizendo que ela tinha quadris perfeitos para dar à luz. Digo isso por último porque houve pessoas tentando defendê-lo, dizendo que talvez fosse só um ataque de nervos, talvez ele simplesmente não se desse bem com essa coisa de conhecer gente nova. Mas já o comentário final, aí você percebe que definitivamente tinha algo estranho. Além de tudo isso, Cover Her também seguia 3 das vítimas no Instagram. Foi uma grande notícia. Infelizmente, não posso dizer muito mais sobre esse assunto, pois essa conta foi excluída. Então eu não posso ir pessoalmente conferir. O importante é que estão tentando determinar o quanto as vítimas sabiam sobre ele, ou se ao menos sabiam quem ele era, se tinham visto as mensagens, se estavam ignorando. A propósito, e só quero esclarecer uma coisa aqui, porque acho que a forma como algumas pessoas se referiram a isso está errada. Não há necessidade de procurar desculpas sobre por que essa pessoa não respondeu às mensagens que Kohberger enviava. Pode ser que ela não tenha visto, como também pode ser que tenha visto. É verdade que existem vários tipos de mensagens. Primeiramente, no Instagram há uma pasta para mensagens gerais, outra para solicitações de mensagens e outra que é como uma tentativa de spam, onde caem algumas mensagens que, na minha experiência, não tem nada de spam. Muitas mensagens úteis vão para essa pasta, então você recebe mensagens em 3 lugares diferentes. A questão é que não importa se ela viu ou não, ela tem todo o direito de não responder, assim como qualquer pessoa com uma rede social. Mas então, será que essa poderia ser a razão pela qual Kohberger decidiu que ela seria sua vítima? E o que as outras 3 vítimas tinham a ver com isso? Por parte da família de Kohberger, eles estão expressando seu apoio a ele, publicando a seguinte declaração: "Cooperamos plenamente com as agências de aplicação da lei, em uma tentativa de buscar a verdade e promover sua presunção de inocência, em vez de julgar fatos desconhecidos e fazer suposições erradas." Em geral, os pais de Cover Her o apoiam e não conseguem acreditar que ele tenha cometido um crime assim, enquanto os pais das vítimas continuam buscando justiça. Depois de ficarem 1 mês e meio sem notícias, alguns deles achando que nada iria acontecer e que a polícia não estava fazendo nada para resolver o caso. Sobre o que espera esse homem no futuro. Idaho tem lutado para conseguir os ingredientes para as injeções letais nos últimos anos, o que recentemente obrigou esse estado a cancelar a execução. No ano passado, de um homem que assassinou 2 garimpeiros em 1985, então não conseguiram executar a pena de morte. Há um projeto de lei que exige que o diretor do Departamento de Correções de Idaho certifique se a injeção letal está disponível em até 5 dias após a emissão de uma ordem de execução. Se não houver injeção letal disponível, então, o preso no corredor da morte, ou seja, a pessoa que está aguardando a execução de sua sentença, seria executado por um pelotão de fuzilamento. O que está sendo discutido agora? Se fosse condenado à morte, Cover Her enfrentaria o pelotão de fuzilamento em vez da injeção letal. Porque faltam os ingredientes. Cover Her só voltará ao tribunal em 26 de junho de 2023. Vamos ver então como o caso será conduzido. Por outro lado, a defensora pública designada para representar o suspeito nos assassinatos anteriormente representou 3 dos pais de 2 das vítimas. Isso gera um conflito de interesses no caso. Claramente algo que pode acabar sendo grave. Se isso não for resolvido, ele pode apelar da sentença mais tarde por esses motivos. Ann Taylor, a advogada, passou então de defender os pais de algumas vítimas para defender o suposto assassino, o que foi um golpe doloroso para as famílias. E em outras notícias, a casa de leixo será demolida. Um movimento que o presidente da universidade, Scott Green, descreveu como um passo para a cura, que, além disso, elimina a estrutura física onde o crime que abalou sua comunidade foi cometido. Ela disse que a demolição também elimina os esforços para sensacionalizar ainda mais a cena do crime. E além de tudo isso, é claro que as famílias das vítimas têm tentado lidar com o que está acontecendo da melhor maneira possível. No Facebook, por exemplo, a mãe de Ethan, Stacey Wells Chapin, detalhou como a família está tentando se manter positiva e seguir em frente.
Ethan Chapin era trigêmeo e seus irmãos, Macy e Hunter, voltaram para a Universidade de Idaho. Então, em uma publicação no Facebook, no dia 30 de janeiro, a mãe de Ethan disse: "Recentemente nos disseram para buscarmos uma vitória todos os dias, mesmo que seja a menor vitória. Alguns dias isso é desafiador, mas é um ótimo conselho." Desde o início, Jim e eu concordamos que Macy e Hunter precisavam voltar para a escola. Foi uma das muitas conversas de café cedo pela manhã que a gente tinha antes das crianças acordarem. Tudo parecia complicado naquele momento, mas depois de 2 meses ficou claro que essa era a decisão certa. Decidimos visitá-los a cada 2 semanas na Universidade de Idaho. A ideia era manter-se próxima e conectada, mas permitir que o espaço das crianças se curasse no seu próprio ritmo. Acabamos de voltar para casa após nossa primeira visita à universidade desde que os deixamos lá. Na sexta, passamos um tempo com Macy e alguns amigos. Durante o fim de semana prolongado, aproveitamos encontros para tomar café, longas caminhadas, conversas e abraços. Passamos um tempo lembrando de Ethan e compartilhando histórias. Houve muitas conquistas. Nossos filhos são resilientes, mas este definitivamente é um momento difícil. Somos gratos por eles terem um ao outro na escola, amigos da fraternidade e irmandade e outros sistemas de apoio incríveis. Cada um lida com essa nova normalidade à sua maneira e tudo bem. Nosso trabalho como pais é estar lá e fornecer ferramentas e recursos conforme necessário. Comparamos o processo de cura da nossa família com a muralha de gelo em Game of Thrones. Se você já viu, sabe do que estou falando. Se não viu, a muralha é uma parede de gelo impenetrável com milhões de metros de altura. O começo do processo de luto parecia estar de pé na base da muralha, sem chave para a porta e sem corda para escalar o muro. A corda foi lançada sobre a muralha e começamos a escalada tediosa. A cura é dia após dia e alguns dias são mais fáceis que outros. Esta manhã o amanhecer foi lindo. Vamos considerar isso como a vitória de hoje? E, bom, isso é tudo o que temos sobre esse caso até agora. Como eu disse no começo, provavelmente não vai ter outra atualização aqui no canal, mas se vocês quiserem saber, provavelmente eu vou postar no Instagram. Então, se quiserem me seguir lá, ótimo. Vou deixar na tela para vocês, pois falta apenas confirmar algumas coisas. E depois a condenação, porque com tudo isso é muito difícil que ele não seja o culpado e que não seja condenado. Mas por enquanto, até aqui podemos dizer que não há mais nada. Mas considerem que esse caso é atualizado dia após dia. Então, provavelmente, quando vocês assistirem a isso, já vai ter algum outro detalhe novo. Me digam o que acham aí embaixo nos comentários. Aqui estão os Patreons e os membros do canal. Obrigada por me apoiarem por esses meios. E sem mais nada a dizer, aqui tem um vídeo novo, aqui tem um vídeo recomendado. Vocês podem se inscrever clicando no meu rosto e a gente se vê em outro vídeo.